Eu, então, vou iniciar o assunto sobre conflito de sócios, exclusão de sócios, dificuldades dos advogados perante a junta comercial. Na verdade, esse tema em particular é um assunto que desde a minha primeira pós-graduação, ainda quando eu fazia especialização, teve o seu momento de reflexão e, efetivamente, da operacionalidade do direito. Eu costumo dizer nas salas de aula que o que mais me diverte na vida profissional é excluir sócios. Eu gosto muito de excluir sócios. E a segunda coisa que mais me agrada na vida profissional, a par de excluir sócios, é saber defendê-los quando estão sendo excluídos. Ou seja, é uma via de exclusão dos dois lados, como excluído e como aquele que vai excluir. A exclusão de sócios pode ser um prazer relativamente mórbido, gostar de excluir sócios. É que realmente o assunto envereda para temas conjecturais, para temas reflexivos, que vão além do que a própria dogmática jurídica. Então eu inicio a assertiva de hoje da seguinte maneira. Como que se estuda o direito? O direito, primeiramente, ele é tratado enquanto dogma. Ele é tratado enquanto regra. E a regra para a exclusão de sócio é muito clara. A regra para a exclusão de sócio é a possibilidade judicial ou, em alguns casos, extrajudicialmente. Então, quer dizer que eu preciso buscar a tutela jurisdicional para excluir um sócio. Todavia, há a possibilidade também que essa exclusão ocorra extrajudicialmente, ou seja, utilizando-se de meios possíveis segundo os requisitos societários. E o que vem definir essa seara? Uma extremamente morosa, uma extremamente insegura, porque quem aqui pode dizer, de sã consciência, que há possibilidade de ter segurança jurídica com o sistema judicial que nós temos hoje? O grande dilema, Lúcia, que eu tenho no meu escritório, é a dificuldade de garantir a um cliente sucesso numa demanda. Eu vejo aqui, alguns alunos do Mackenzie, que são meus alunos do 3º, 4º ano. Quantas vezes eu digo isso em classe? Porque a grande dificuldade é o fato de que o cliente procura no advogado uma segurança, um esteio, um alicerce, e dependendo da situação, ele sai mais inseguro ainda. Principalmente quando tem o seu viés judicial. Isso por culpa de um sistema, primeiro, anacrônico. O Código Civil, na parte de direito de empresa, no livro 2, nasceu velho. Ele é um projeto dos anos 40 que entrou em vigor em 2002. Ou seja, 60 anos, diante do dinamismo negocial, eu tenho a avassaladora inserção de 202 artigos que criam uma dificuldade interpretativa, uma dicotomia, justamente no ponto crucial que é a vida negocial. Um país que quer estar na situação de relevo mundial precisa ter a sua esfera negocial e os meios jurídicos que guarnecem o dia a dia negocial de primeira linha. E hoje o Brasil teve um retrocesso. Como, por exemplo, no tema que nós vamos dissertar, que é justamente a exclusão de sócios, seja ela judicial ou extrajudicial. Do ponto de vista da exclusão de sócios extrajudicial, quando eu tinha o decreto 3.708 de 1919, era muito tranquila a forma de interpretação, desde que não houvesse uma cláusula que vedasse a tomada de decisões majoritárias, era possível que o sócio majoritário pudesse simplesmente excluir um sócio, desde que houvesse a quebra da affectus societatis. Ora, e essa tal de affectus societatis, será que ela ainda existe? A teoria de empresa diz que não. A teoria da empresa
que é aquele monumento trazido desde o ano de 1942 na Itália, que tem no seu conteúdo, no seu esteio central, portanto, o mix entre capitalismo e socialismo, tem a possibilidade sinérgica de controle dos meios capitais e sociais, portanto, algo de vanguarda até nos dias de hoje, mas que tem na sua estrutura algo desconhecido, inclusive por quem decide. Querem um exemplo? Eu garanto para vocês que qualquer tratado sobre a teoria da empresa, que é a atual, a que vige, Fernanda, que foi minha aluna, que é minha aluna, está aqui para não me deixar mentir, a teoria da empresa é o alicerce do direito de empresa atual. O direito de empresa que busca no fim social, que busca no objetivo do lucro, guarnecendo a visão social dessa sociedade ou da empresa individual. No entanto, qualquer conflito de sócios, hoje julgado em qualquer tribunal de justiça de qualquer unidade federativa do Brasil, fundamenta sua decisão na quebra da affectio societatis. Quer dizer, a teoria é uma, a decisão é outra, segundo a jurisprudência. Ou seja, há uma dissonância entre aquilo que é a academia formata e efetivamente o que nós temos como decisórios. Eu vejo logo na minha frente um também ex-aluno, Ricardo, não é isso? Ricardo foi meu aluno de uma matéria sui generis. No Mackenzie, uma das matérias que eu leciono é arbitragem no 10º semestre. Ou seja, o aluno ele está prestes a se formar, alguns até já já passaram no exame de ordem, estão loucos para processar alguém, Lúcia, e de repente vem um professor falar sobre arbitragem, um meio alternativo de solução de conflito. Mas é justamente por conta de uma situação possível de ser solucionada por arbitragem que eu tenho uma segurança jurídica maior do que eu encontro no judiciário. Porque, inclusive, as regras de direito que eu puder escolher podem me dar essa segurança que me falta hoje no regramento, no dogma, no diploma legal. Bem, a par disso, como que fica a situação da exclusão extrajudicial de sócios? Hoje, a regra do artigo 1085 do Código Civil. É o que a gente verifica aqui no quadro. Ressalvado o disposto no 1030, leia-se, 1030 é o que trata da possibilidade de exclusão de sócios pela via judicial. Então, ressalvando-se o artigo 1030, da possibilidade do direito constitucional inerente ao cidadão de se pedir a exclusão de um sócio. Para que vocês saibam, o direito de associar-se ou deixar uma sociedade é um direito constitucional. É o direito da livre associação, que os nossos constitucionalistas, muitas vezes, escrevem tão somente no âmbito sindical. Só que o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 20, fala do direito de associar-se ou não. Isso vale para sociedades também. Ora, se eu não quero mais ser sócio do meu parceiro, do meu sócio, enfim, eu posso entrar com uma dissolução de sociedade ou, eventualmente, desde que dentro dos requisitos do artigo 1030, com uma exclusão de sócios. Ou seja, ressalvando-se então a hipótese da utilização desse direito constitucional, de buscar a tutela jurisdicional para excluir um sócio, eu tenho a maioria dos sócios, eu tenho na maioria dos sócios a possibilidade de excluir extrajudicialmente o sócio minoritário. Atenção para a redação. Quando a maioria dos sócios, aqui olhe, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social. Pois bem, fazendo uma análise de hermenêutica, portanto, bem sumária, representativa de mais da metade do capital social, 50% mais um, simples. A maioria dos sócios, eu lanço a pergunta, quando eu tenho dois sócios, um com 99,9% de cotas,
e o outro minoritário com uma cota, eu posso excluí-lo? Vem a primeira dúvida. Vem a primeira dúvida lançada. Pois bem, vamos continuar. Entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa. Empresa, Fernanda, atividade. Põe em risco a continuidade da atividade negocial. Em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração de contrato, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Quer dizer, do que era na antiga legislação para o que agora se tornou, aparentemente pelo caput do artigo 1085, nós temos uma inserção imediata de moralidade, porque agora o subscritor de um contrato social, ainda que sócio minoritário, ele obrigatoriamente anuirá a possibilidade de ser excluído, porque ele pode, muito bem, e eu assessoro meus clientes quando são minoritários em sociedade a consignar no instrumento contratual a vedação da possibilidade de exclusão extrajudicial. Então eu tenho uma trava, e vale a pena que nós tenhamos esse conhecimento, existe a trava da possibilidade da exclusão extrajudicial, que é a vedação expressa ou simplesmente a não menção da possibilidade da exclusão. Mas, nada obstante, nós encontrarmos esse dispositivo moralmente trazendo transparências, trazendo possibilidades de escancaramentos da realidade societária, eu vou para um problema sério. Será que essa redação, maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, ela se coaduna em 51% do capital no mínimo e pelo menos 2 ou mais sócios? Ora, eu tenho a doutrina dicotômica, porque eu tenho autores que dizem que sim e outros autores que dizem que não. E autores de altíssimo quilate dizendo diferentemente sobre a mesma interpretação. Eu confesso a vocês que eu me aproximo mais daqueles, como a Priscila Correia, que mencionam que a possibilidade de exclusão de sócios, mesmo que haja 2 sócios, ela se torna efetiva porque o sócio que será excluído, ele não conta no cômputo de maioria dos sócios, porque quando você tem 2 sócios e decide-se pela exclusão, expulsão do sócio minoritário, você detém a totalidade das cotas. Veja bem, para a professora Priscila entender e depreender essa postura, ela teve que puxar fios do Código Comercial espanhol e mais da doutrina italiana, porque a regra ela leva naturalmente a uma interpretação dúbia. Mas não parou por aí. E agora que nós vamos entrar numa questão mais rudimentar, que é a questão da justa causa. Ora, desde que prevista a justa causa. E eu devolvo a pergunta para vocês. O que é a justa causa numa exclusão de sócios? Eu sei o que é justa causa no direito do trabalho. Eu não milito no direito do trabalho, mas eu me recordo do período que eu frequentava os bancos escolares da faculdade, os bancos da faculdade, e nós tínhamos o conceito de justa causa. Mas pelo que eu sei também, entre sócios não há hierarquia. Entre sócios há uma junção de interesses para ganhar dinheiro. Você pode ter um potencial econômico superior entre os sócios, mas não uma subordinação. O que vem a ser justa causa? Ora, a gente já vai entrar nessa questão. Mas não é só. Vejamos, no parágrafo único, a exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim. Quer dizer, numa sociedade limitada, atual, que busca ganhar dinheiro, que ninguém constitui sociedade se não for para ganhar dinheiro. Pelo menos o conceito celebra um contrato de sociedade de pessoas que reciprocamente contribuem com bens ou serviços a fim de atingirem resultados. Esse é o conceito de sociedade. Numa sociedade como a que nós vivemos, Lúcia, com clicar aqui no computador, remetemos milhões de dólares, que eu não tenho, mas se tivesse milhões de dólares, para o exterior agora.
faria negociações das mais variadas a partir da tecnologia. Hoje eu sei, com esses aparelhos modernos, coisas que outrora não tinha acesso. No entanto, a sociedade, para efetuar uma exclusão de sócios, ela precisa convocar uma assembleia ou uma reunião. A diferença é muito simples. Assembleia, quando eu tiver 10 sócios ou mais, e até 10 sócios, reunião. Só que essa convocação, ela é litúrgica, ela é ritualística. Ela se depende dos moldes da Lei 6.404/76. Ou seja, eu tenho que publicar editais de convocação, eu tenho que publicar esses editais em jornal de grande circulação e, logicamente, no Diário Oficial. Afinal de contas, todo mundo lê o Diário Oficial. Não é verdade? E vocês sabem que o custo da publicação no Diário Oficial é bastante alto. E mais, jornal de grande circulação. O que é jornal de grande circulação? O conceito de jornal de grande circulação é muito subjetivo. Ou seja, eu tenho agora, nada obstante a velocidade exponencial que as relações negociais me obrigam a ter no desenvolvimento da atividade, eu tenho uma liturgia, eu tenho um ritualismo que torna entravada, inclusive a operação de exclusão extrajudicial. Então, o que eu disse no início, algo extremamente de vanguarda, a possibilidade de excluir extrajudicialmente, porque eu não tenho que submeter-me ao Poder Judiciário moroso, com ausência de segurança jurídica. No entanto, eu tenho, na exclusão extrajudicial, problemas dentro da própria estrutura procedimental. E mais, vamos continuar. Ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Ah, que legal! Nós conseguimos contemplar aqui o direito de defesa. Ah, então o legislador vislumbrou a possibilidade de termos a garantia da ampla defesa, do contraditório, numa reunião de sócios. Como o legislador é interessante, né? Pois é. A situação, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. Fulano de tal, você será excluído por isso. Mas, como o parágrafo único do artigo 1085 te permite ao direito de defesa, você terá 15 minutos para rebater suas críticas. Pois bem, os demais sócios ficam jogando xadrez, o sujeito se defendendo, terminado. Pois bem, excelente defesa, você está excluído. Esse é o ritual da ampla defesa. E mais, é uma questão que desde que, tentando-se para o formalismo do ritual, fica à vontade, desde que atentando-se ao ritualismo do procedimento, eu não posso buscar a tutela judicial para revogar essa situação. E se não fosse isso, eu volto para o primeiro problema. O que é a justa causa? Eu confesso que eu tentei desenvolver uma teoria sobre o que vem a ser a justa causa. Foi minha tese de doutoramento. Eu busquei a justa causa do conflito de sócios, não na quebra da affectio societatis, porque a affectio societatis não existe mais. A affectio societatis, que seria a afeição entre os sócios, a complacência, a confiança, a reciprocidade, ela hoje dá lugar a outros agregados. Eu confesso que a affectio societatis, ela ainda faz parte da relação de sócios. Mas eu vejo aqui meu amigo de infância, o Rogério, se nós fôssemos sócios numa sociedade, nada obstante sermos amigos há mais de 30 anos. 30 anos? Você já tinha uns 25 naquela época, né? Nada obstante nós sermos amigos há 30 anos. Você se associaria numa empreitada comigo por conta da amizade, da confiança, do elo criado nesses últimos 30 anos? É lógico que não. Seria uma relação fundada num determinado objetivo. E isso que eu digo, não estou inventando, é a regra.
É a regra do artigo 981, quando diz: celebra um contrato de sociedade de pessoas que reciprocamente contribuem com bens ou serviços a fim de atingir resultados. E eu e o Rogério, no desenvolvimento dessas atividades, se encontrarmos problemas de relacionamento, seremos obrigados a conviver com tolerância. Porque quando um dos lados, e aí eu cito Bobbio, Norberto Bobbio, que foi talvez o maior jurista do século XX, no seu último livro chamado Elogio à Serenidade, ele trata justamente da tolerância. O estado de tolerância, socialmente falando, ele é existente enquanto um tolera o outro. Se um dos dois deixa a tolerância de lado e passa a tratar esse relacionamento num estado de prepotência, eu tenho a desarmonia. No convívio social, portanto, e isso eu defendi na minha tese de doutoramento, que a justa causa, segundo os procedimentos e expedientes modernos hoje, no nosso dia a dia negocial, está certamente na quebra da tolerância. Quando um dos sócios deixa pelo convívio negocial de ser tolerante com o outro. Quando um dos sócios, naturalmente, acaba por prejudicar a atividade negocial. Porque o que interessa numa sociedade é tão somente que haja resultados. De preferência, lucros. Mas esses resultados, eles dependem do passivo. A intenção é do lucro, mas eu sempre convivo com o imponderável do risco. Quer dizer, a justa causa, nada obstante todos esses agregados, passa a ser fundamentalmente a quebra da tolerância negocial na relação de sócios. E aí vem a questão. Bem, eu quero excluir extrajudicialmente um sócio. É possível? Primeiro ponto, desde que você tenha a previsão contratual no seu contrato social. Segundo ponto, eu quero excluir um sócio, eu tenho a previsão contratual no meu contrato social, eu preciso estipular um pagamento para esse sócio que vai ser expulso da sociedade. E aí vem a questão, como que eu apuro os haveres do sócio excluído? E aí vem um problema danado. Eu até posso passar para vocês a regra, eu tenho uma regra específica, que é a regra depreendida no artigo 1031 do Código Civil. O artigo 1031, ele trata da possibilidade de liquidação das cotas do sócio, expulso, falecido, enfim, vejamos a seguinte situação. Nos casos em que as sociedades se resolverem em relação a um sócio, o valor de sua cota considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Quer dizer, quando eu tenho a exclusão de sócios, eu tenho naturalmente a necessidade de reduzir a participação do sócio expulso na sociedade. Essa liquidação dar-se-á através justamente de procedimentos que a lei já antevê. E mais ainda, a forma de pagamento. Ela é estabelecida em casos de falecimento, em casos de retirada e casos em que haja expulsão extrajudicial ou judicial do sócio. Quando o sócio se retira da sociedade, ele tem que sair com a parte respectiva dos seus haveres. E esses seus haveres são reciprocamente caracterizados pela participação nas suas cotas. Ora, quando eu tenho a retirada em qualquer uma dessas situações do sócio, eu preciso pagá-lo. E como que eu faço essa apuração de haveres? Segundo o artigo 1031, com o levantamento de um balanço especial. Só que, Ricardo, esse balanço especial nem sempre reflete a realidade negocial. Eu tenho o valor de uma empresa caracterizada de diversas formas. Eu posso ter o valor declarado no capital social.
Nem sempre esse valor, ou praticamente nunca, esse valor declarado no capital social reflete o valor da sociedade. É mais ou menos, grosso modo, a forma que nós avaliamos uma casa. Se eu perguntar para qualquer um de vocês quanto que vale a sua casa, vocês me responderão, depende. Ora, se é para passar o instrumento necessário para a transferência de imóveis, eu vou tentar indicar o menor valor possível, porque a incidência tributária, aqui temos um tributarista, será, portanto, menor. Mas se você me pergunta qual o valor da casa em relação ao lançamento do IPTU, também buscarei determinado valor, respectivamente conforme o carnê do IPTU. Se você me pergunta o valor da minha casa segundo o mercado, farei uma visita a 3 imobiliárias e indagarei quanto custa a minha casa naquele determinado momento. Agora, se eu te pergunto quanto que vale a casa que você nasceu, essa não tem preço. Porque essa tem memórias emotivas, portanto, que eu não vendo por dinheiro nenhum. Quer dizer, na vida empresarial, fenômeno parecido ocorre. Porque eu tenho diversos valores que eu posso negociar numa empresa. Se eu estou sendo objeto de uma aquisição, de uma fusão, de uma incorporação por uma mega multinacional estrangeira, ora, o valor dos meus ativos serão calculados de determinada forma. Se eu tenho que calcular o valor dos haveres do meu sócio que está sendo expulso por algum ato de malversação, eu calcularei nos moldes que determina a lei, que é através do balanço especialmente levantado. Ora, será que o patrimônio líquido de uma sociedade reflete o seu valor, especificamente? Não. Mas o sócio excluído, em conta dessa situação sui generis, dessa situação que o leva justamente a ter uma defasagem entre o que recebe e o que deveria receber, faz com que ele vá buscar a apuração dos seus haveres perante o Poder Judiciário. Aí nós sabemos que a partir do momento que o sócio excluído, expulso da sociedade por qualquer uma dessas situações que nós trouxemos, quando ele busca o Poder Judiciário, ele terá rapidamente sua solução, enfim, definitiva. Afinal, na Suíça as coisas são muito rápidas. Quanto tempo um sócio excluído, expulso da sociedade, ele deverá permanecer no desencadear de um procedimento judicial para ter definitivamente esses haveres apurados pelo valor devido. Valor devido que, conforme eu disse, tem uma subjetividade, uma dualidade, uma dicotomia interpretativa. Quer dizer, numa relação como essa, serve para o sócio excluído fazer um acordo do jeito que o sócio que está mantido na sociedade quer, porque ele terá o poder econômico para resolver isso. Então, quer dizer, depois de enfrentar todos os procedimentos, todas as dificuldades interpretativas da própria legislação, da dogmática, que não são poucas, conforme a gente viu no artigo 1085, eu me deparo com uma outra questão, a questão financeira. Porque a apuração dos haveres do sócio excluído é extremamente complicada. E melhor sorte eu não vou encontrar na exclusão judicial. Melhor sorte eu não vou encontrar na exclusão judicial, porque para eu chegar nessa hipótese de expulsão, que eu cheguei na extrajudicial com uma certa celeridade, nada obstante a liturgia caracterizada pelos procedimentos burocráticos do Código, eu terei uma demora do Poder Judiciário para definir a exclusão e uma dificuldade tremenda para apurar os haveres desse sócio que sai da sociedade. Ou seja, mais uma vez, aquela nuvem denominada insegurança jurídica passa a fazer parte do meu dia a dia negocial. Ricardo, de novo, aí vale a pena a inserção em contratos sociais de cláusulas que contenham a convenção arbitral, de modo a possibilitar, como vantagens da arbitragem, uma celeridade, uma especificação, um sigilo, enfim,
uma segurança jurídica. Então, a primeira definição que a gente tem nesse bate-papo de hoje é que o Poder Judiciário encontra inúmeras dificuldades, porque não é um métier do Poder Judiciário, com todo o respeito ao Poder Judiciário, não é um métier do Poder Judiciário o dia a dia negocial, a relação societária, que muitas das vezes é muito mais aproximada daqueles que fazem negócios. E muitas vezes, portanto, esses serão os árbitros de situações congêneres. Ora, eu dizia há pouco, João, nós temos situações que, para mim, é das mais evidenciadas, questões relativas à exclusão de sócios, à dissolução de sociedade. Eu tenho toda a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, lastreada na quebra da Affect Societatis. A Affect Societatis não existe mais, segundo a teoria da empresa. Agora, se alguém, eu desafio alguém nessa sessão, nesse nosso bate-papo, a me mostrar uma decisão que trate de conflito de sócios e que não seja lastreada na quebra da Affect Societatis. Ou seja, o nosso julgador pensa de acordo com a legislação antiga, não com a legislação nova. Qual a solução que nós, operadores do direito, podemos ter em situações como essa? É simples, pensarmos a mudança da lei. Então eu lanço mão, de antemão, desculpe a expressão reiterada, mas eu lanço mão de uma situação. O professor Fábio Lua Coelho escreveu um livro em 2011, O Futuro do Direito Comercial. O direito comercial que é um ramo autônomo do direito. O direito comercial que mantém a sua autonomia em função do dinamismo de sua certeza de atividade negocial. Só que o direito comercial hoje, ele não tem mais princípios típicos do direito comercial. Vocês encontram princípios de direito administrativo, de processo civil, direito penal, processo penal, mas eu desafio também aqui quem tem princípios, conhece princípios de direito comercial. Por que isso? Porque o direito comercial, ele ficou numa segunda escala de relevância dentro das operacionalidades do direito. O direito do consumidor, o direito societário, o direito tributário, o direito tributário, todos muito importantes para o direito. Só que precisa-se resgatar o direito comercial. Vislumbrando isso, o professor Fábio Lua Coelho lança um livro, O Futuro do Direito Comercial. Sabe o que é proposto? A mudança legislativa, justamente para que determinados expedientes dicotômicos, híbridos, que causam essa tristeza que é a insegurança jurídica, tenham a possibilidade de que o próprio julgador possa ter certeza, segurança nas suas decisões. Assim, com uma certa uniformidade. Então, talvez não seja somente o livro proposto pelo professor Fábio Lua Coelho, que é uma minuta legislativa de um novo código comercial. Ah, código comercial é muito velho, eu não gosto desse termo. Então que chame de código empresarial. Fernanda, código da atividade negocial. Por que não? O que importa é que tenhamos, com urgência, uma mudança legislativa. E cada um de vocês, hoje, pode funcionar amanhã como um divulgador dessa ideia. Porque nós vimos hoje uma situação sui generis, e eu ainda não terminei, não pensem em vocês que eu estou terminando não, porque eu ainda quero falar das outras dificuldades operacionais. Eu simplesmente hoje, no tema que nós estamos desenvolvendo, exclusão de sócios, dificuldades do advogado perante a junta comercial, conflito de sócios. Eu primeiro estou somente tratando da questão da expulsão do sócio de sociedade. A gente ainda vai para a segunda parte, que aí é pior ainda, que são as dificuldades do advogado perante a junta comercial, que a gente vai tratar também. Mas, enfim, nesse primeiro tempo da nossa assertiva hoje, eu pontuo o seguinte: a exclusão de sócios extrajudicial é possível, a exclusão de sócio judicial é uma realidade,
Só que enquanto uma é extremamente morosa, a exclusão de sócio extrajudicial, desde que prevista contratualmente, ela tem uma celeridade maior. Atenção, desde que atendidos todos os preceitos burocráticos da própria feitura de atas, contratos, publicações que obrigam o formalismo do direito societário. O direito societário é formal. O direito societário, com base na forma, pode, portanto, ter a total gerência nos assuntos negociais, sem buscar o Poder Judiciário, o que, pelo que a gente vê, é uma solução bastante interessante. Mas, então, vamos lá. Aonde se operaciona essas modificações sem buscar o Poder Judiciário? Você tem duas hipóteses. Ou pelos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, tratando-se de sociedade simples, ou nas juntas comerciais, tratando de sociedade empresária. Sociedades simples são aquelas sociedades que não têm o elemento de empresa, que não têm a conjugação dos fatores de produção. Sociedades empresárias são aquelas que têm o elemento de empresa, que trata justamente da conjugação dos fatores de produção. Então, eu tenho dois modelos societários, duas espécies societárias, tecnicamente falando, simples e empresárias. Vamos tratar daquelas que têm uma relevância maior, do ponto de vista negocial, as empresárias, com registro na junta comercial. É bem verdade que os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, eles funcionam milhares de anos mais capacitados que as juntas comerciais. Porque os cartórios, primeiro, têm um número muito menor de serviços. E depois, os seus operadores têm um treinamento, têm uma erudição jurídica muito superior, inclusive porque hoje é por concurso público, fazendo com que aqueles que operacionam o cartório de registro civil de pessoas jurídicas sejam muito mais capacitados do que aqueles que operacionam as juntas comerciais. Vamos tratar das juntas comerciais. As juntas comerciais funcionam como órgão de execução do Registro Público de Empresas Mercantis. Funcionam como órgão responsável por dar publicidade, eficácia e segurança jurídica aos atos levados a registro. No âmbito societário, aos arquivamentos. Se não quiserem a expressão arquivamento, pode utilizar registro, pode utilizar averbação, pode utilizar, inclusive para o empresário individual, inscrição. Funcionam como sinônimos. Bem, a junta comercial, ela funciona hoje, basicamente, como um grande banco de dados, do ponto de vista negocial, como também do ponto de vista jurídico. Mas a junta comercial tem outras atribuições. Ela, outrora, na sua constituição secular, ela funciona como um tribunal administrativo do direito societário. É lá na junta comercial, atenção, somente com o controle material dos atos societários, nunca no controle material, somente no controle formal dos atos societários. Eu falei material primeiro? Me confundi? Então me perdoe. Somente no controle formal, jamais no controle material dos atos societários. A junta comercial, quer dizer, ela só entra na forma estrutural do ato societário. A junta não entra no mérito das questões societárias. Não é a junta que vai avaliar se a justa causa existe ou não existe. Quando eu trouxe para vocês o que eu busquei em Bobbio, o que eu trouxe do elogio da serenidade do último livro de Bobbio, jamais um assessor ou vogal da junta comercial tem condições de entrar nesse mérito. Isso cabe ao Poder Judiciário analisar, porque é questão de mérito. A junta comercial vai analisar se era necessária a feitura de uma assembleia ou uma reunião, conforme o caso. A junta comercial vai analisar se os editais foram publicados corretamente nos prazos conforme a lei determina. Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. A junta comercial vai analisar se o contrato dispunha da possibilidade de exclusão extrajudicial. Quer dizer,
a junta comercial ela não entra em hipótese nenhuma no mérito, porque assim, se ela o fizer, ela estará exorbitando suas puras atribuições legais. Isso é lei, isso não é criação doutrinária ou algo que eu estou aqui proferindo porque eu quero. Isso é regra. A junta comercial, segundo a lei 8934, o decreto 1800, a lei de 94 e o decreto de 96, que regulamenta a lei, somente entra em aspectos formais de todo esse apanhado societário. Mas e o que ocorre na realidade? Ocorre que as juntas comerciais funcionam como órgãos políticos. São gerenciadas, muitas vezes, por operadores, alguns muito bem preparados, outros nem tanto, com a condição de zelar pela fiscalização desses atos societários. Então, dependendo do governo, nós temos um determinado presidente, via de consequência, o que é natural, republicano, salutar. No entanto, em algumas oportunidades, não só em São Paulo, como na Bahia, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, quem trabalha com direito societário como eu, se depara com inúmeras situações em diversas localidades e dificuldades, porque os seus gestores não se atêm à própria legalidade, não se atêm a princípios jurídicos, até porque muitos nem conhecem os princípios jurídicos. Então, quais são as dificuldades do advogado dentro da junta comercial, especificamente? Bem, a primeira é a violação gritante, em alguns casos, às prerrogativas do advogado. Há pouco tempo atrás, houve uma movimentação porque determinado gestor da junta comercial agia sem o devido cuidado em questões especiais para a advocacia. Eu, como advogado, eu sou advogado, eu vivo da advocacia, eu vejo aqui alguns alunos que me dá muito prazer, mas, essencialmente, eu sou advogado, é o que eu gosto de ser, João. A minha natureza é de advogado. E advogado, ele não pode, e de nenhuma maneira, ter a sua liberdade de trabalho cerceada. O advogado ele não pode ser impedido de adentrar em determinadas localidades que fazem parte do seu dia a dia elaborativo. O advogado, ele tem que fazer valer a sua capacidade de ser advogado. Isso não quer dizer que o advogado tem que ser briguento. Pelo contrário. Advogado moderno é o advogado urbano. Advogado moderno é aquele que não leva o litígio às últimas consequências. Advogado moderno é aquele que busca soluções alternativas para o conflito. Seja mediação, seja conciliação, seja arbitragem. E, em última instância, se busca a tutela judicial. Advogado moderno busca a pacificação. É passado, é antigo a vida advocatícia traçada entre o ganhador e o perdedor. Isso já era. O advogado de vanguarda, ele tem que ter a pacificação. Ora, mas essa pacificação, ela tem que ser dentro de critérios que levem a cabo, principalmente, a capacidade de ser, de agir, efetivamente, como advogado. Os problemas que nós encontramos na junta comercial, portanto, são a falta de conhecimento legal. Isso não só dos funcionários do Estado, também aqueles que representam a sociedade civil, na condição de vogais, deveriam ser treinados para aquela função. Não são. Então, isso gera consequências, porque quem vai analisar um ato de fusão, cisão, incorporação, às vezes é um apadrinhado de um determinado presidente de uma entidade que não tem o devido conhecimento. Ora, às vezes eu tenho uma operação que envolve milhões e milhões de dólares, uma incorporação, uma fusão, uma cisão, e esse ato vai ser analisado por uma turma de vogais, e nem sempre esses vogais são suficientemente capacitados. Deveriam ser. É importante a existência de vogais, porque eles representam justamente a sociedade civil. Mas é mais importante ainda que eu tenha pessoas com a capacidade técnica. Direito é técnica.
Direito, para alguns autores, inclusive, nem ciência é tecnologia. Eu não vou me debruçar sobre esse tema, mas é algo para nós pensarmos. Se direito é ciência mesmo? Eu acho que não. Eu acho que direito é tecnologia. Eu acho que é tecnologia e a forma de operacionar o direito é lastreado em técnica. Técnica da hermenêutica, técnica legislativa, técnica processual, estratégia de negócios. Assim que eu vejo o direito. Mas é a minha visão. Bem, e os assessores técnicos da Junta Comercial? Em todo o Brasil. Carecem de um treinamento mais aperfeiçoado. Muitos não conhecem a lei. Eu falo para os meus alunos, não adianta eu tratar de direito civil, direito obrigacional, se eu não conheço a regra que trata disso. Aí eu li tudo sobre compra e venda. Muito legal, mas se você não conhecer o que a regra fala... Eu me lembro, João, para mim é categórico isso. Eu tive no Mackenzie um professor de processo civil e eu adorava processo civil. Eu achava que eu seria um processualista um dia. E como todo aluno de direito, eu achava que eu era muito melhor em processo civil do que realmente eu era. Depois a vida me mostrou que eu não era tão bom assim em processo civil. Mas eu gostava muito e lia muito. O livro de cabeceira para mim era o Primeiras Linhas do Moacir Amaral dos Santos. Volume 1 e volume 2. Li algumas vezes. E para mim, alguém que eu não conhecia, mas era meu ídolo, era o Alfredo Buzaide, porque era dele o Código de Processo Civil. E um dia eu perguntei para o professor de Processo Civil, professor, por que tem poucas obras do Alfredo Buzaide? Eu conheço Ação Renovatória e tal, e não tem uma de Processo Civil especificamente. E o professor me respondeu, você está louco, Armando? Ele escreveu o código. O que mais você quer que ele escreva? O código é dele. Quer dizer, aquilo foi um paradigma de mudança da forma de eu entender o direito. Eu vejo o direito hoje como a regra. E a regra que tem que ser conhecida. Tudo isso que eu estou traçando para vocês tem um pouco de emoção, um pouco de, talvez, vontade de falar, mas essencialmente eu estou tratando da regra. É verdade que muito da regra eu pude aperfeiçoar com a leitura da doutrina. Mas quem falou que hoje em dia toda doutrina é correta? Tem muita gente escrevendo direito. E sobre direito. E com direito. Quer dizer, eu tenho que primeiro conhecer a regra. A par da regra, uma forma para entender o direito são os princípios. E aí eu não sei o que é mais importante, se é o princípio ou a regra. Eu acho que é melhor advogado aquele que conhece a regra e aplica os princípios. Mas a par disso, eu tenho uma outra fonte de direito fundamental para entendê-lo, que é a decisão judicial, que é a jurisprudência, portanto. E aí eu lanço mão de uma novidade. E quem não pensar nisso, Anis, é o grande momento para nós começarmos a pensar algo chamado jurimetria. O que é a jurimetria? É o estudo estatístico das decisões judiciais. O autor desse pensamento jurídico estatístico chama-se Marcelo Nunes Guedes. Ele hoje é doutorando pela PUC, ele fez o mestrado na PUC, estive com ele ainda essa semana. E ele dizia para mim de uma maneira, ele por sinal é um sujeito que ele esteve já aqui fazendo algumas palestras, mas que vale muito a pena ouvi-lo. E ele disse para mim, Armando, hoje eu sou o melhor advogado, porque eu conheço as tendências de julgamento dos tribunais. Ou seja, eu aplico a dogmática. Eu conheço principiologicamente, mas fundamentalmente a minha visão se pauta no desenvolvimento, no desencadear daquilo que os tribunais vão buscando o seu norte. Enfim, eu vejo o direito, portanto, com uma forma de estudo não só mais dogmática, não só mais principiológica, não só mais jurisprudencial, mas também com viés estatístico. Enfim, eu acho que aqui encerro.